TI já está pronta. Pode ir. É melhor aí? Não, eu vou botar o... Podemos começar? Tá. Então, sobreviventes do suicídio. Tá? Eu queria ler um poema para vocês que tem tudo a ver com a questão da morte ou suicídio. Vamos ler juntos. Um ausente. Tenho razão de sentir saudade. Tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompestes, e sem te despedires foste embora. Detonaste o pacto. Detonaste a vida geral, a comum aquiescência de viver e explorar os rumos da obscuridade, sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipastes a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos nem sabemos ousar, porque depois dele não há nada? Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas, camaradas simples apertar de mãos, nem isso, voz modulando, sílabas conhecidas e banais, que eram sempre certeza a segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza, nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que fizeste, por que te foste. Carlos Drummond de Andrade. Desculpe a leitura, é emocionante, mas isso é o que passa na nossa cabeça, sendo nós sobreviventes diretos ou não. Sobreviventes do suicídio, quem são? O primeiro conceito sobre sobreviventes do suicídio, aos enlutados que tiveram relacionamento pessoal e próximo com o falecido, a exemplo dos amigos e dos familiares. O segundo aplica às pessoas que não conheciam pessoalmente aquele que morreu, mas que de alguma maneira foram expostas negativamente ao ato fatal. Por exemplo, um suicídio de grande repercussão na mídia ou testemunhas do local do ato suicídio, bombeiros, policiais e transeuntes. E mesmo nós, como a Fernanda acabou de falar daquela atleta, nós somos sobreviventes. Ok? Julie Serio, da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, diz o seguinte: mostrou que aproximadamente 135 pessoas são impactadas com um único suicídio. Além disso, estima-se que 25 pessoas próximas da vítima podem tentar se matar ou ter ideia suicida. É uma pandemia, é um contágio que nós vivemos, principalmente no momento que o mundo atravessa. Eu trouxe umas estatísticas do Ministério da Saúde, que é para ser bem contextualizado para todos nós. Olha o suicídio no Brasil. 1.245 pessoas tiraram a própria vida em 2007. 17, perdão. Equivalente a 34 mortes cada dia. Em 2017, morreram 34 pessoas ao longo do seu dia. É a terceira maior causa de morte por causa externa no país, fora aquelas de acidentes ou outras mais. Taxa de mortalidade por suicídio
é de 6 pessoas a cada 100 mil habitantes. O país registrou um aumento de 16,8% da taxa de mortalidade por suicídio de 100 mil habitantes em 2007 e 2016. Não é uma pandemia. A alta está relacionada ao número de suicídios masculinos, que cresceu 28% nesse período. É grave. Caso de suicídio por faixa etária no Brasil: 2016 2017. Em 2016 eram 897. Já em 2017, 1047. Uma alta taxa de 16,72. É alto. E aí sucessivamente, olha. Entre 20 e 39 anos, um aumento de 8,65%. E aqui, 100 pessoas. Em 100 pessoas, 17 pensam no suicídio, em se matar. Desses 17, desses 100, 5 tentam se matar. 3 acabam indo ao hospital e uma morre. É muito grave mesmo. Muito. No mundo, cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a própria vida. Porque a gente tem que contar as tentativas. E finalizando essa nossa estatística, olha no mundo, meus irmãos, a cada 100 mil habitantes em 2016, 10,6%. Nas Américas, 9,8%. Na Europa, 15,4%. E aqui, olha, no Lituânia, 31,9%. No Brasil está aqui, ó, 6,5%. É um caso mundial. Mas nós vamos falar sobre pós-venção. Essa aqui é a capa da cartilha, onde o grande conteúdo da nossa matéria é baseado nessa cartilha. Essa cartilha é maravilhosa. Ao final, eu vou colocar para vocês, se vocês quiserem, o site dessa cartilha. E tem outras cartilhas. O nome do estudo é Vita Alegre. Luto após suicídio. Quase não se fala sobre luto após suicídio, não é verdade? A gente fala, por exemplo, do luto da perda do emprego. Eu não sei qual é o maior. Uma família com 4 crianças e esse ser humano, esse homem, perde o emprego. É terrível. O caminho do luto por suicídio é difícil e muitas vezes solitário, um labirinto de idas e vindas, uma montanha russa de emoções ou um tsunami, como alguns preferem dizer. É um mix de emoção que a gente não tem controle e que às vezes pensamos em se matar também. É tão poderoso. Há uma impotência tão grande nossa que não conseguimos resolver mesmo. Emoções e sentimentos acometem os sobreviventes como o medo, a culpa, a raiva, a tristeza, a ansiedade, a vergonha, a saudade. O que foi dito aqui em várias palestras? Porque o suicídio é um tabu, é um preconceito, é uma doença contaminosa. A gente que está distante, não quer nem saber. Se a gente cruza com algum sobrevivente, a gente atravessa a rua, porque a gente pode ser contaminado. Os sobreviventes desenvolvem comportamento como a negação, a depressão, o isolamento, não a aceitação daquela ausência, problema de ajustamentos, produtividade, desenvolvimento de transtornos mentais, aumento do uso de drogas, álcool, desinvestimento da própria vida. É mortal, é poderoso. Eu fico imaginando nós sobreviventes daquele que tentou. Pós-venção. O que é a pós-venção? Isso está sendo difundido. Tem no mundo. A
Austrália, a Europa, e aqui está chegando com mais vontade, a partir de 2005, com vários estudos, várias teses, várias dissertações. São condutas, ações, habilidades e estratégias empreendidas para o manejo, a condução e cuidado daquele que tentou suicídio ou daquelas enlutadas pela morte do suicídio. Então é um cuidado dessa população, que é uma população que precisa ser acolhida, precisa ser orientada, precisa ser disciplinada, educada em Deus. Ou seja, é o suporte oferecido aos enlutados e a prevenção de novo suicídio dentro da população de sobreviventes. Há uma possibilidade que tem um professor que está aqui dentro dessa nossa palestra, que essa tentativa de quem é sobrevivente, ela gira em torno de 33%. É alto. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Então, se nós tivermos uma ideia suicida, não estamos sozinhos. O idoso passa pela essa ideação do suicídio, porque ele já é um número só. Ele não se sente útil. Ele não se sente produzindo. Então isso passa. Vocês acham, por exemplo, que não passa a ideia? Eu tenho só 70 e não passa na minha cabeça, às vezes, com grande frustração, com um aborrecimento maior, passa na cabeça de todos nós. Sobre o processo do luto, ele é um luto diferente. Um luto de um terminal, você vai tomando consciência do fim desse terminal, da morte. Você vai estar acompanhando com as visitas, e você vai percebendo o nível de consciência que está acabando. O luto não tem tempo cronológico, vale para todo luto. Trata-se de um processo que não tem hora marcada para acabar. Não existe um término do luto, que a gente vai entender. O luto não acaba tampouco, é algo que deva ser superado, mas ressignificado. Então eu estou com 30, 40 anos de luto, eu tenho que ressignificar isso. Por quê? Vira patologia, vira doença, vira menos-valia, baixa autoestima, etc. Porque é impotente. Nós não temos potência para superar isso. Temos que ressignificar. Entender isso, da ressignificação. No seu próprio tempo e possibilidade, cada um vai buscar novas maneiras de conviver com a dor da perda. Entender como é o vazio da presença física da pessoa querida. Aprender a aceitar a possível falta de respostas para as perguntas que ficaram. Não tem resposta para o porquê. Se a gente for buscar o porquê do suicídio, não teremos resposta para os múltiplos fatores que levaram aquela pessoa no suicídio. Mas sabe qual é a pesquisa que tem que fazer? É o para quê. O que se impactou a sociedade, a família, a pessoa? Então, para quê? Construir um espaço para que suas lembranças e memórias possam ser onde o sofrimento, pouco a pouco, se transforma em saudade. E então, a forma como a pessoa viveu possa ser mais importante do que o teu. Então não adianta eu pegar trocentas fotografias dessa pessoa e espalhar até no banheiro. Porque a gente pensa que vai esquecer. Não esqueceremos essa pessoa jamais. Mas o que devemos fazer? Vamos guardar uma fotografia? Vamos. Mas vamos construir na relação com essa fotografia aquilo que somou para a minha vida, aquilo que trouxe alegria, e sair desse momento desastroso.
Entenderam o que ele quis dizer aqui? Isso é ressignificação. Sobre o processo do luto, uma constatação. Eu trouxe um texto e separei por frases para a gente pensar nesse luto do suicídio. Olha só o que estava esperando. A morte é como um umbigo. O quanto nela existe é a sua cicatriz, a lembrança de uma vida anterior de existência. Uma marca de uma vida anterior. O que ele quer chegar? É uma cicatriz que fica ali para dizer que uma outra vida que você teve antes daquela ruptura, ela existe para lembrar que a gente viveu aquela dor, mas não tem que doer para sempre. Nós vamos já entender. Olha a profundidade dessas frases. Ela existe para nos lembrar que o vínculo com aquele que perdemos permanece em um novo jeito de viver cada recomeço. Mia Couto, escritor, biólogo e moçambicano, o que ele quer dizer? Qual foi a nossa primeira dor que tivemos? Uma dor terrível. Parto. Que não só dói a mãe, dói o nascituro. Então é um símbolo para a gente. A gente sofre com essa dor a vida inteira. Foi feliz ele, né? O luto por suicídio é diferente dos outros tipos de luto, sem dúvida. O luto é um processo diferente para cada pessoa, porque cada um interpreta a perda do seu jeito. E algumas características são específicas quando a causa da morte é o suicídio. Seu enfrentamento é diferenciado pela intensidade. Imagina a intensidade de um enlutado do suicídio pelo enlutado de um ente querido que morreu ao longo do ano. No contexto que você vivencia esse acontecimento, da duração, porque o suicídio na mídia fica ali, falando. Busque incessantes do porquê, já falamos sobre isso, e sintomas depressivos por causa da impotência. Mas deixa eu voltar. E a gente vai falar dos fatores do luto por suicídio. Eu trouxe essa flor. E a gente vai fazer esse percurso aqui, olha. Julgamento, estigma, impacto, busca incessante do porquê, duração e intensidade, risco de suicídio, culpa e isolamento e temática. É interessante isso, tá? Eu coloquei essa flor aqui, a gente vai começar por aqui, né? Fecha, né? Tá. Então tá. Julgamento e estigma. Por falta de informação e conhecimento, a sociedade julga e estigmatiza aqueles que têm um comportamento suicida. E quando a morte acontece, a ausência de resposta desencadeia uma busca por razões e motivos que justifiquem o ato, transferindo esse julgamento para os que ficaram gerando mais dor e sofrimento. Por quê? A gente vai conjecturando os motivos que poderiam ter levado a pessoa ao suicídio. Por quê? Nós somos os seres na Terra que mais se habituam no contexto que vive, no contexto que muda. Você já pensou, por exemplo, o cara viver no Saara, ou lá debaixo do Inclu? Quer dizer, nós somos o ser mais adaptativo do planeta. Então a gente vai buscar elementos para nós nos habituarmos aqui. E não adianta buscar esse entendimento com os apontamentos que nós temos. A primeira coisa que nós temos que tirar disso é o preconceito.
Começa a morte. É uma morte. Os impactos são variados, dependem de fatores como a proximidade da pessoa com aquele que faleceu, se viu ou não o corpo, as crenças com relação à morte e o suicídio. Se teve outras perdas recentes, se está com algum transtorno mental, etc. Isso depende, porque é muito impactante. Se eu tiver alguém na família que já se matou, o impacto não é tão grande. Mesmo que seja cruel esse posicionamento. Se eu sei de alguém que faleceu dessa forma, não é tão impactante. Mas impacta. A dor do suicídio é devastadora, além de deixar para trás muitas dúvidas e questões sem respostas. O famoso, e se eu tivesse? Vem à tona, muitas vezes seguido de um misto de descrença, por raiva, culpa, podem emergir de maneira perturbadora e confusa. Quando é uma morte natural, a gente tem um sentimento de culpa muito forte, que a gente é tão pequeno e pensa, está vendo? Se eu tivesse chamado o táxi mais rápido, eu não teria infartado. É o que nós pensamos. Se eu tivesse levado ele no médico, é o sim. Mas a gente precisa disso, o ego precisa disso. Busca incessante. É como que os sobreviventes busquem, é comum que os sobreviventes busquem resposta e queiram saber o porquê o suicídio aconteceu. Por quê? É uma morte que deixa muito mais perguntas que respostas. E talvez nem mesmo a pessoa que morreu conseguisse explicar os porquês. Porque vê uma pessoa impossível. Eu fico imaginando uma pessoa impossível, quando comete um ato desse, ele se arrepende. Impossivelmente. Tá? Diversos estudos, duração e intensidade. Diversos estudos mostram que o luto por suicídio tende a ser mais longo e mais intenso do que se comparado com os outros tipos de morte. É real. Porque a sua intensidade extrapola. Aí sim, nesse momento, o enlutado precisa ir lá no profissional da área e, no mínimo, tomar uma medicação. Porque o luto não precisa de medicação. O luto sem ser o suicídio. Que faz parte da vida. Mas nesse instante, a intensidade é muito grande. Precisa, no mínimo, para dormir. Risco do suicídio. Observa que, em alguns casos, um aumento do risco e tentativa de suicídio entre aqueles que estão no luto do suicídio. Nós já falamos, 33%. Procure ajuda se perceber que você ou alguém próximo está pensando e falando muito sobre a morte e suicídio. Nós já estudamos aqui nas palestras que alguém fala para você, vou me matar, acredite. Acredite. E aquilo vai minando, né? Você vai repercutindo. Então, tenha cuidado. Um comportamento diferente daquela pessoa, acompanhe, perceba. E isso vale para si também. Culpa é o sentimento mais comum ligado ao suicídio, pois absolutamente todos se sentem culpados de alguma forma. A professora lá daquela menina que se matou, ela se sente culpada por não ter observado. Porque o suicídio está sempre mandando uma mensagem cifrada que a gente precisa decifrar. O suicídio nunca ocorre por uma causa única ou por alguém. Busca aprender sobre o suicídio e seus multifatores. Trocentos fatores. Trouxe uma ideia. Começa com a doença mental, a depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais, etc. Aspectos psicológicos, né? Perdas recentes, a pessoa ela tem pouca resiliência, personalidade impulsiva, etc. Condição de saúde limitante, né? Doenças crônicas, essas coisas são fatores múltiplos. Isolamento.
é difícil afirmarmos se as pessoas em luto se isolam ou são isoladas pela sociedade e o círculo de amizade. Porque é muito simples o enlutado, seja de que tipo, ele mantém um isolamento. Porque ele quer entrar num processo de alta observação, de alta análise. Mas também nos sentimos muitas vezes que ninguém quer falar com o enlutado. Porque é difícil falar com o enlutado. No curso de tanatologia, a primeira coisa que falam para aqueles que estão aí ouvintes, ouvir. Porque não tem palavra nenhuma em qualquer dicionário, de qualquer língua, que traga conforto para o enlutado. Então, cale-se. Ouça. Não tem outra forma de você tratar o enlutado. Permita-se ser ajudado e a encontrar pessoas que te façam bem. Talvez você mude alguns relacionamentos, fique mais perto de quem te respeita. Esse processo, cada um de nós tem que estar observando. Porque tem momento que é preciso a pessoa ouvir algo. A melhor coisa para se falar, fala do acolhimento, fala do amor. Não fala que você vai superar. Não, você vai superar, eu te amo. Não. Pode falar. Acolha nesse sentido, para a pessoa falar. Quanto mais ela falar, melhor. Temática. Isso tem algumas questões. A morte ou suicídio traz perguntas de sentimentos e situações diferenciadas de quando a perda acontece por outros fatores, como um acidente ou morte natural. Tem trocentas questões para isso. Eu trouxe duas observações para a gente. Dentre os diversos fatores associados ao suicídio, destacam-se situações de extrema dor, desespero, desamparo e grande parte dos casos também está associada à depressão. É muito D, né? Muito D. Olha só isso aqui. Soma-se a isso situações compreendidas com 3 Is. Olha o estudo. Insuportáveis, não aguentam mais. Intermináveis, não vão acabar nunca. Inescapáveis, não há outra saída. 3 Is. Charles Strauss, em 2005, traz o seguinte: 4 Ds, ele acrescentou mais 4 Ds: depressão, desamparo, desesperança, desespero. E a OMS acabou isso. Muito D e I, né? Como seguir em frente? Reflexões. Algumas reflexões podem ajudar no percurso do autoconhecimento. Porque, olha, um momento desse tão fatídico, tão doído, transforma. Para quem possa pedir ajuda se precisar. Eu estou precisando de ajuda, cara. Então por que a minha impotência, o meu ego não me deixa pedir ajuda? Eu tenho que pedir ajuda. Como eu gostaria de ser ajudado? Fulano, dá para você me ouvir? Pronto. Isso é a forma de ajudar aquele outro. Falar. Que sinais eu tenho quando não estou bem? É você se auto-refletir, né? Quais os sinais que eu estou tendo nesse luto? Quais os meus comportamentos que estão me comprometendo no meu dia a dia? Com a minha família, com minhas crianças? Enfim, auto-reflexão. O que posso fazer para me sentir melhor? O que eu faço que me deixa mais triste? Porque a gente tem muito essa tendência para a gente sofrer. Eu quero sofrer. A nossa cultura diz, né? Quanto mais sofrimento, melhor. Não é. O que é pedagógico é a dor. Agora, o que eu faço com a dor? Aquela meia dúzia de limão, o que eu faço? Eu faço uma limonada. É isso. O que falo para as pessoas quando me perguntaram sobre suicídio? Eu tenho que saber o que eu vou
falar, que alguém vai falar, vem cá, e fulano? Falar, ele faleceu. Teve um problema mental, problema de saúde, se matou. Até entrar isso em nós, é muita reflexão, é muito busca do autoconhecimento. Quais são as melhores memórias que eu tenho juntos? Ressignificação. Vai na fotografia, quantas coisas gostosas e maravilhosas passamos juntos. Isso é um ressignificado. Como posso seguir em frente? Seguindo, caramba. Não se mate, continue o seu trabalho. Vá saber o que é as duas grandes fatalidades que temos. Primeira fatalidade, nascemos. Segunda fatalidade, a morte. Buscar esse nível de conhecimento. Porque não adianta ficar só escutando no YouTube, escutando alguém em uma palestra. Vá aprender sobre essas duas fatalidades. O que costuma ajudar? Respeite o seu luto. Lembre-se que isso é para nós sobreviventes. Respeite, tem um período. Se permitir ser feliz novamente. Saia dessa conexão da dor, do sofrimento e vá ser feliz. Procure meios, maneiras. Busque a felicidade, que não deixe além. Vá assistir um jogo do seu time, para você colocar tudo lá fora. O meu time está mal, sabe? Ele está bem, mas ao mesmo tempo está mal. Já levou 4 cacetadas, só sofrimento. Vai sair o líder. Então, é buscar mecanismos que é para a gente sentir-se vivo. Decidir com quem gostaria de conversar e com quem não quer contato. Porque tem pessoas que não têm a sensibilidade e só fala bobagem. Achando que vai nos animar, está nos deixando para baixo. Então evita. Ah, Miguel, posso falar com você? Ah, não posso falar agora porque eu estou com a minha netinha. Está grande, desculpa, né? Está com a minha netinha. Não posso agora porque eu estou no banheiro. Fala. Aprender sobre o suicídio e o luto, é o que nós estamos falando. Quanto mais soubermos do processo, mais potencial nós temos para superá-lo. Ter animais de estimação, caramba, não tem a coisa melhor. Criança em casa, sensacional. Buscar ajuda se precisar. Precisamos sair do orgulho, da prepotência, da intolerância, da arrogância. Precisamos de ajuda. Todo enlutado. Aprender sobre suicídio e seus multifatores. Não tem um só. O que costuma prejudicar? Não dá para fazer isso aqui, né? O cara está se afogando num roubo de corda, o cara vai afundar mais ele. Abuso de drogas ou álcool vai trazer consequências. Ignorar a dor da perda, isso acontece demais conosco. Acontece muito. Da gente nem se lembrar. Nós vivemos aquilo. É como lá, moçambicano, né? Essa marca, do umbigo que temos. Se forçar a ficar bem logo. Procurar, o ser humano tem mecanismo para isso. Mas isso precisa de um tempo. Tem todo um processo de germinação. Não adianta que eu não vou sair logo bem, 3, 4 dias depois, um ano, pode ser levar a vida inteira. Ter medo dos comentários das pessoas. Deixa elas falarem. Mas isso prejudica. Evita, não deixa. Não atende o telefone daquele que quer falar sobre esse assunto. Porque todo mundo quer falar como é que foi. Você encontrou o corpo do homem. Ele estava enforcado, estava roxo a mão, ele estava com a língua para fora. Tem pessoas que fazem isso. Acreditar em tudo que falam sobre suicídio. Por isso que é bom estudar, para buscar o entendimento daquilo. Ficar preso em si. Não adianta. Uma sugestão: faça a sua própria lista de que costuma se ajudar e o que costuma te prejudicar durante o processo de luto. É muito simples, é só listar.
deixa passar essa fase e só perder, né? Quando começar a vencer, vai novamente para lá, ver o líder. Eu fui convidado para o dia 2 e estou com medo. Grupos de apoio importantes. Grupos de apoio podem ser formados por nós sobreviventes, com auxílio de um profissional. É importante. Seu objetivo é oferecer um lugar de acolhimento, pertencimento, conversa aberta, sem tabus e nem julgamentos, para troca de experiência, garantindo o sigilo e o respeito às diferentes opiniões dos participantes. Existe uma harmonização, porque cada um tem o mesmo assunto, cada um tem o mesmo objetivo, que é a superação. Eu trouxe um exemplo aqui do grupo de apoio de sobreviventes do suicídio, né, do CCBV, tem no Brasil todo. E aqui da Universidade de Minas e do Paraná. Essa é uma reunião lá no Paraná, das pessoas. Tem uma conotação de fazer uma prece, não sei o que, faça. Mas a troca de experiência, a troca de sentimentos é sensacional. Para quem quiser ajudar, todos nós queremos ajudar, nós sabemos ajudar. Tem um livro maravilhoso chamado A Difícil Relação da Ajuda. E nós, cristãos, né, queremos sempre buscar ajudar o próximo. Mas nós sabemos ajudar, por isso que a diferença, a dificuldade que nós temos de ajudar. Uma ajuda. Ouvir a dor do outro, lá vem ouvir. É uma tarefa desafiadora, porque a gente sempre tem uma ideia, né? Ao ouvir alguma coisa, eu acho isso. Ouça. Pois entendemos a querer tirar as pessoas dos sentimentos difíceis, mas muitas vezes o que o outro precisa é que possamos acompanhá-lo no seu percurso do luto, do suicídio. Ouvir. Porque nós temos o seguinte: o ego é tão poderoso, senão ele deixa no resultado. Quando você vai ouvir o resultado, seja ele qual for, você quer trazer uma solução para você entrar no plano da mesma frequência. Então ele tem medo dessa frequência. É escapar falando isso. O que ajuda? Escutar atentamente o ser, com uma empatia, com um acolhimento. Acolher os sentimentos, as expressões de sofrimento como choro, raiva, culpa. Chora com ele. Se emociona com ele. Empatia. Respeitar o tempo de cada um. Deixar a pessoa contar a história, quantas forem necessárias. Porque tem, na clínica de psicologia, eu digo sempre, cara, pode repetir. Miguel, eu acho que já contei você, repita. Que cada história contada precisa ser repetida, porque não tem aquele adágio que fala, quem conta um ponto aumenta um ponto. Então, se você estiver atento, você vai extraindo coisas que lá na primeira vez que contou, não foi dita. Por que não disse isso? Ou então acrescentou algo, caramba, é um sintoma de outra coisa qualquer. Então, escute atentamente a que isso diz. Aceitar que cada pessoa demonstre o luto à sua maneira. Nós somos uma carga de experiência ao longo dos nossos dias. Cada pessoa é diferente, cada pessoa reage diferente, cada pessoa tem uma ação diferente da outra. O que não ajuda. Evitar falar sobre a perda quando a pessoa demonstra interesse. Se ela quis falar, fala. Deixa ela falar. Nada de querer retalhar aquilo com ideias suas. Não retalhe. Não queira, de alguma forma, trazer um conforto maior, mas sabe o que acontece? Prejudica. Porque a pessoa começa a comparar. Que se fulano tivesse uma pessoa querida que se matou, se teve suicídio, e aí? Eu vou querer dar uma receita. Não tem como. Não tem receita. Falar para não chorar, não sofrer, não falar sobre quem morreu e superar.
Cara, deixe chorar. Não tem a coisa mais que drena nós, nossos sentimentos, nossas emoções, que o choro. É uma lavagem da alma. Chora com ela. Dá a entender que algo a mais poderia ter sido feito. Isso é um crime, isso. Eu não tenho bola de cristal para saber se eu posso ou não fazer aquilo, evitar isso ou aquilo. Não tem. Ouça, chore com ela. Usar clichês falsos, consolo que dá sermões. Credo, isso aí é muita maldade. Dizer, sei como você se sente. Como se não teve nenhuma pessoa querida que se matou? É hipocrisia nossa. Ah, eu sei como você se sente. Como? Usar frases. Foi Deus que quis. Você precisa ser forte. A gente não escuta isso? Cara, isso é um crime. Como é que Deus quis que a pessoa se matasse? Comparar com outras perdas ou diminuir a importância da dor. Não tem. Cada um vive a sua dor, a sua maneira. Tirar o foco daquilo que estão dizendo. Não tem como fazer isso. Isso é maldade. As pessoas vão comentar. Interpretar ou tentar analisar. Para querer analisar o impacto, rapaz. Não é impossível. E a gente tem muito isso, né? Que cada um de nós é um psicólogo, né? Aí vai analisar o processo. Ou nem o próprio psicólogo consegue fazer isso. Imagine a gente no nosso dia. O que pode ajudar as crianças e adolescentes? Eu acho que isso aqui é a parte mais importante que a gente precisa prestar atenção. Porque tem criança enlutada. As crianças ficam enlutadas por opa. As crianças ficam enlutadas. A sua maneira. Olha só. O que pode ajudar as crianças e adolescentes? É o mais importante que eu acho, esse encontro nosso. Ao conversar com elas, é importante que o adulto reflita sobre o que ele acredita que aconteceu. A sua compreensão e crença sobre a morte, o suicídio e o seu próprio processo de vida. Se eu não tiver esse nível de consciência comigo, eu vou ter muita dificuldade de falar para essa criança, que já é difícil. Como é que eu vejo a morte? O que é a morte para mim? Como é que é o meu luto para eu poder falar para essa criança? Pense em como poderia responder algumas das possíveis perguntas que as crianças vão fazer. E não tenha medo de se emocionar ou mostrar seus sentimentos. Ela vai perguntar: cadê o vovô? E aí eu respondo. Se eu tiver a crença da questão da morte apenas uma passada, aquela passagem, eu vou dizer: morreu. Como assim, vovô? Ele morreu, tem que nascer, toda vez que nasce, tem uma vida, morre, e voltamos para a espiritualidade. Ah, é, vovô? Quer dizer que nós somos espíritos só. Falar isso com sutileza, né, e com clareza. Porque, olha, as crianças, hoje as crianças são uma outra geração que tem sensores que nem te imagina que tem. Vocês acham uma criança de 2 anos falar para você assim: vovô, relaxa. No contexto daquela diálogo com aquele avô, como? Não tem que estar dentro. Se não se sentir seguro, é indicado que busque ajuda.
E se for necessário, conte com o auxílio profissional para iniciar essa conversa. É necessário. As crianças têm fantasias, dúvidas e questionamentos. É importante que exista um adulto disponível para acolhê-las. Ao responder suas perguntas, transmitir segurança diante das situações relacionadas ao medo e que sejam capazes de validar e suportar sua tristeza e sentimentos. A grande dificuldade que o aluno tem para falar com criança é que ele está envolvido no processo. Então a emoção, o sentimento está aqui, forte para caramba. Então ele não tem a frieza de buscar o conhecimento para poder falar. Acolhe. Chora por ele, porque ela vai acabar acolhendo você. Ela vai acabar acolhendo você. Cuidado com as palavras, o detalhe do que aconteceu. Devem ser coerentes com a idade, capacidade e compreensão da criança. Uma criança de 6 anos, você pode falar tudo o que você precisa falar com ela dentro do acolhimento que ela precisa. Porque ela sabe já o que é morte e o que é morrer. Ela já sabe. Ela tem essa concepção. Porque ela vê o bichinho morrer. Porque ela vê na televisão com a morte. Então, há 6 anos, menos de 6 anos, ela vai embaralhar. Não ser essa geração que está aqui. Ela vai nos ensinar. Fale a verdade. Não subestime a capacidade da criança de entender. É melhor que ela saia do suicídio por alguém da família do que por qualquer outra pessoa. Ela sabe. Ela não sabe se expressar. A criança sabe. Você sabe que a criança ela tem 2 pés. Um no mundo real, um no mundo espiritual. Até os 7 anos é o processo de reencarnação desse sujeito, dessa criança. Né? Aos 7 anos ela está toda encarnada. Então ela sabe. Não use a expressão foi dormir, foi viajar para falar sobre a morte com a criança. Você pode e deve usar a palavra morreu. Pode usar. Ao falar sobre a morte, encoraje perguntas, compartilhe sentimentos e conforte a criança. Eu vou. E fulano, minha coleguinha, morreu, meu filho. Como assim morreu, meu filho? Explica para ela. E nasceu da barriga da mãe, que teve todo um período de nascimento, e agora ela voltou à espiritualidade. Ela vai entender. Se a criança estiver com muitos problemas de enfrentamento, encaminha a um profissional. Já perceberam? É muito curto a nossa potência, a nossa potencialidade, capacidade para tudo isso. Profissional. Aquele cara estudou comigo. Né? Tem clientes, tem como tratar essas coisas. Então, é necessário. A gente tem dificuldade com o profissional. E aqui eu trouxe algumas sugestões de livros, são livros novos, né? Sem Tempo para Dizer Adeus, é muito legal esse livro. Eu peguei a sinopse dele e achei muito interessante. Histórias de sobreviventes do suicídio, que era uma coisa que era muito raro. Hoje já tem na literatura brasileira. Depois do suicídio, foram deixados para trás. É muito interessante. Deu uma folhada nesse livro. E você pode comprar na Amazon, pelo Kindle. Custo em média, esse livro aí, custo em média R$29, R$30. São livros muito bons. Filmes. Esse filme aqui é o documentário que a Petra Costa fez sobre Helena, a irmã dela. Hashtag Estou Vida Real. Também é a história pela família de um ser, de um jovem que se matou. É interessante. Sobreviver, precisamos falar sobre o suicídio. A jornada tem tudo a ver com o primeiro.
Memória universitária. Isso aqui é da Universidade de Juiz de Fora, onde alunos de psicologia fizeram esse documentário muito legal. Está disponível lá, essa memória universitária está disponível no YouTube. Tem outras plataformas, não sou eu. Interessante. Isso aqui são alguns sites, né? O da cartilha que eu falei para você é da alegre.com.br. É uma cartilha ótima. Fala muito mais coisas do que nós falamos aqui. Algumas reflexões que a gente faz sempre. Alguém quer comentar algo? Alguma pergunta? Tá. Nós estamos passando na Terra por um momento muito difícil. A nossa transição, cada transição planetária leva em torno de 300 anos. 3 séculos. 300 anos. Em 2050, completam 300 anos dessa transformação, dessa transição. E nós devemos estar atentos para esse movimento que nós estamos percebendo. Eu gostaria imensamente de ter trazido para você aqui um vídeo daquele juiz do Dutra, do Haroldo. Mandei para você, não? Eu mandei para alguns sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então lá ele diz o seguinte: se nós estamos pensando que o Brasil vai ser uma potência mundial, como o Japão, você sabe por quê? Porque o Brasil é o celeiro do mundo para que haja a nossa regeneração. Ele é um grande hospital que traz todos aqueles espíritos que já passaram por um período difícil, estão em gerações novas. Uma coisa importante, nós estamos lidando com o espírito das mais negras profundidades do Brasil. Então o que devemos fazer? Preces, para que traga luz ao nosso Brasil, nesse sentido. Buscar sempre essa coesão com todos nós e pensar que nós também somos essa mesma população. Nós estamos no Brasil para redimir. Nós somos seres na mesma sintonia. Então não tem por que falar de A, B, C, D. Não. Nós devemos aproveitar a oportunidade, ser observadores dessa história que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo. É um privilégio nosso saber de tanta coisa que acontece no mundo e nós estamos aqui vendo o que eu faço com esse conteúdo. O que eu trago para somar para meu nível de experiência. Isso que é o mais importante. Então continuemos a observar. Se for necessário, preces todo dia para o mundo. Você viu? Nós vimos aqui a quantidade exorbitante de suicídio. Ok? Eu queria convidar vocês para em novembro, no dia 25, a importância da dor para a evolução do espírito. E gostaria que você saísse para pensar. A dor é pedagógica. Guardem isso. A dor é pedagógica. Muito obrigado. Foi bom, né? Uma alegria muito grande estar aqui transmitindo. Para vocês terem uma ideia, quando a Fernanda me colocou na parede e falou, vai lá e vai fazer, eu senti um baque. Né? Porque é um assunto extenso. Para vocês terem uma ideia, eu li 13 artigos, entre tese e
dissertação de mestrado, mas fui altamente gratificante. Isso é franco da terra. Então, é uma alegria muito grande ver tanta gente vindo aqui no palco. Venham sempre. E prestigiem a gente. Obrigado.